Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você está aí assistindo mais um vídeo meu neste canal, é sinal que você gostou do meu conteúdo e eu tenho que agradecer muito por você ter retornado. Mas se você está chegando aqui agora e não tem ideia de quem eu sou, deixa eu me apresentar. Eu sou Daisy Klein, sou onicotécnica, vivo na Itália fazem 5 anos, tenho um salão na Suíça e eu saí de lá do interior do estado de São Paulo, da cidade de Jundiaí. E o que eu estou fazendo aqui? Você quer saber? Então já começa curtindo esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificação dos novos vídeos, me segue lá no Instagram porque eu coloco algumas atualizações muito mais recentes e simplesmente fique ligadinho aí até o final desse vídeo que você vai descobrir o que eu vim fazer aqui. Bem, gente, esse vídeo é simplesmente para contar um pouquinho e responder algumas das perguntas que mais me fazem nas minhas redes sociais. E um pedido que muita gente já me fez. Quais foram o passo a passo que você fez para se mudar do Brasil? Gente, não vou contar nenhum milagre, eu vou contar o que aconteceu e como eu me organizei, ok? Então, se faz sentido para você, ok. E se não faz sentido para você, obrigada de qualquer jeito por você ter assistido. Mas enfim, eu vou compartilhar um pouquinho da nossa história. Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Simplesmente a gente realmente não conhecia ninguém. E quando as pessoas começaram a nos conhecer, começaram a perguntar qual era a nossa história, por que nós nos mudamos. E eu vi que isso foi uma pergunta recorrente em todos esses 5 anos que a gente mora aqui. Por que nós estamos nos mudando? O que nós fizemos para nos mudar? Qual foi nosso passo a passo? Dá a dica. Todo esse tipo de pergunta que nos fizeram, eu falei assim, gente, é muita coisa para contar. Então eu resolvi fazer uma série de vídeos contando para vocês exatamente desde o começo o que nos motivou e como nós chegamos até aqui no dia de hoje. Essa história começou há muitos anos atrás ainda, quando eu namorava com o meu marido. Ele, por ter a cidadania italiana, sabia que era muito fácil sair do Brasil e morar em outro país. Eu, muito jovem, sempre tive aqueles pezinhos enraizados no local onde eu vivia, eu não queria ficar longe da minha família, eu tinha toda uma visão diferente da dele nesse sentido. E ele pacientemente disse um dia pra mim, tá bom, amor, eu não vou insistir, mas um dia você vai me pedir, quando você me pedir eu vou estar pronto. Gente, de verdade, ele estava pronto. A gente não estava pronto como organização, como logística, mas que a ideia já estava feita, estava. E ele não esperou nem mais um dia para que eu voltasse atrás daquele meu sentimento. Mas o que me motivou de verdade nos mudarmos, quando eu saí do Brasil para estudar, eu fui fazer uma especialização na área de unhas, foi quando eu me tornei mesmo onicotécnica master, que foi quando eu fui para a Holanda. E aí eu voltei apaixonada, encantada e não querendo nada menos do que aquele material maravilhoso que eu tive acesso. E para eu ter acesso àquele material, eu tinha que importar. E por muitos anos eu importei o material da Magnetic para o Brasil. Eu tive que abrir uma importadora e pude trazer alguns produtos. E, gente, chegou uma hora que começou a ficar inviável. Inviável. Por isso que eu falo, foi um momento onde ou eu desistiria da minha profissão ou eu iria me endividar realmente para a vida inteira. E eu tinha que tomar uma decisão importante naquele momento e eu não queria ter que desistir da minha profissão. E eu sabia que se eu saísse do Brasil eu poderia trabalhar tranquilamente e crescer tranquilamente na minha área. E simplesmente, ok, eu já estava quase que para dizer a ele, vamos embora. Mas a gota d'água, assim, a cereja do bolo mesmo que aconteceu, foi quando no momento que eu estava trabalhando dentro do meu ateliê, eu e as outras pessoas que trabalhavam comigo, salão cheio, entrou ladrão no salão enquanto a gente trabalhava. E esse ladrão entrou bem no momento no momento que eu estava atendendo uma pessoa gestante, tinha uma menina grávida, assim, no finalzinho da gestação, inclusive foi traumático. E aquilo me deixou, assim, sem chão. Eu falei, não, peraí.
Eu tô pagando para trabalhar, eu tô sofrendo, tô dando meu sangue para passar por esse tipo de coisa. Não quero, não aguento, não aceito. E falei pro meu marido, é a hora. Você quer? Nós vamos. O processo da mudança durou, da mudança, assim, do dia que nós tomamos a decisão ao dia que nós pisamos aqui na Itália, duraram 9 meses. E para que esse parto acontecesse, gente, nós tivemos que realmente nos focar, porque era pouco tempo e muita mudança. A primeira coisa que nós fizemos quando nós tomamos a decisão de vir embora foi entender quanto custaria essa mudança. Até porque a gente não tinha um centavo no bolso. E aí não dá para fazer mágica, né? Essa mudança me fez provar que a gente só não faz aquilo que a gente não quer, porque capacidade a gente tem. Acreditem, gente, quando eu falo eu não tinha um centavo é porque eu não tinha mesmo. Mas eu vou contar para vocês como que nós conseguimos. Então, nós chegamos um dia, fizemos uma reunião com a nossa família, com as nossas filhas e falamos, olha, a situação é essa, e nós vamos nos organizar porque nós estamos pensando em nos mudarmos. Eu acho que nem elas acreditaram no momento, porque falaram, meu pai e minha mãe tão doido, porque isso não vai rolar. Não sei de onde eles vão conseguir fazer isso, mas enfim, tá? Se eles estão falando, a gente acredita, a gente confiou neles até agora, por que não vai confiar ainda, né? E foi exatamente isso que aconteceu. E aí nós começamos a planejar. Essa é a palavra da ordem. Planejar. De verdade, nós sentamos toda a família, colocamos no papel tudo o que, os prós e os contras, o que a gente precisava fazer, e aí colocamos em ação aquele plano. O primeiro passo foi descobrir quanto ia custar a viagem, porque vocês se lembram, eu já falei, a gente não tinha um centavo, mas ninguém ia chegar lá e falar assim, vamos que eu pago tudo, não ia rolar. Então, o que que nós fizemos? Vamos descobrir quanto custa. Nós fomos até uma agência de turismo e nós pedimos para fazer um orçamento dos bilhetes da viagem para saber quanto ia custar as passagens. Depois eu tive que descobrir a parte de documento, o que a gente precisava de documento para vir, inclusive porque nós viemos eu, marido, duas das minhas filhas, uma já é casada, então ela já tinha os planos dela, a vida dela, não estava no plano dela fazer essa mudança nesse momento. Então, eram eu, meu marido, minhas duas filhas e duas cachorras, porque sem as minhas cachorrinhas eu também não vinha. E é um processo e é uma coisa que custa. Então, o que nós fizemos? Fomos descobrir tudo que a gente precisava e quanto ia custar. A partir do momento que a gente fez as contas e descobriu o que ia acontecer, olha, eu tenho que ser sincera com você, que deu até um gelo na espinha, viu, a hora que a gente viu o preço, porque só de passagem aérea, na época, eu acho que era em torno de 15, 20 mil reais, alguma coisa nesse sentido. Eu não tenho certeza, mas eu vou tentar lembrar e pegar os dados aqui, se alguém quiser saber, depois eu até falo. Mas enfim, preço de passagem é irrelevante, porque se alguém for fazer isso nos dias atuais, tem que falar do preço atual. E aí, o que aconteceu? Nós planejamos, organizamos, sabíamos quanto ia custar tudo isso, e aí vamos colocar em prática esse plano? Vamos. Primeiro passo, aprender a falar a língua. Olha, agora os professores de italiano, os cursos online aí de italiano que cobram vão me matar, né? Mas eu vou contar para vocês, gente, eu não posso mentir. A gente não pagou nenhum curso de línguas para aprender italiano. A gente criou um esquema de estudo. A nossa planilha, quando a gente descobriu quanto ia custar e sabendo quanto a gente economizava por semana, a gente descobriu que ia levar 9 meses para a gente colocar em prática, né? Do dia que a gente tomou a decisão até o dia que a gente pisou na Itália, a gente sabia que ia levar 9 meses. Então a gente dividiu em 9 meses o plano. E aí a gente sabia que tinha 9 meses para aprender a falar italiano. Sem poder pagar para ir para a escola, o que nós fizemos? Eu criei um esquema de estudo lá em casa meio doido. Eu peguei um monte de vídeos de canais do YouTube que são bacanas, eu vou deixar até aqui eles
Apesar deles ficarem bravos comigo, porque eu tô falando que eu estudei com eles sem pagar, eu vou deixar aqui a propaganda deles, porque se para você faz sentido pagar, pague, porque são professores maravilhosos, viu? Aprendi muito, sou muito grata com todos eles. O que eu fiz? Eu coloquei uma planilha que a gente tinha que estudar 3 horas por dia, todos os dias, de domingo a domingo. Cada um lá em casa tinha uma rotina, né? As meninas na escola, eu trabalhando, o marido trabalhando. Então, essas 3 horas podiam ser divididas de acordo com a nossa rotina diária de cada um. Então, a gente não ficava dependendo um do outro. Sabia que tinha que ter aquele estudo de 3 horas, então cada um administrava o seu tempo para cumprir. E durante um momento de trabalho, o que eu fazia? O meu salão tocava só música italiana, na TV era só programa italiano, porque eu estava treinando o meu ouvido. Porque quando eu chegasse aqui, eu sabia que eu ia me meter em pânico quando as pessoas começassem a falar comigo e eu não entendesse nada, mesmo que eu soubesse falar alguma coisa. E aquilo foi assim maravilhoso, porque eu comecei a treinar o que eu estava ouvindo. Quando eu cheguei aqui, nenhuma música para mim foi estranha. Todo mundo falava comigo e eu entendia. Mesmo que eu não conseguia responder rápido como eles falavam, eu entendia muito bem. E foi assim com toda a minha família. A gente conseguiu levar de boa. Mas levamos a sério, gente. Estudar, falar a língua. Chegar num país sem falar a língua é um pesadelo. Então nem tentem. E na Itália, gente, sério mesmo, as pessoas são muito amáveis, são muito receptivas. Mas se você não fala a língua delas, elas simplesmente te ignoram. Essa é a realidade. Enfim, cada cultura sua, né? E eu falo pra você, dá pra estudar sem gastar? Dá. Eu fiz e funcionou. Então, a gente já sabia quanto ia custar, a gente já estava estudando italiano e a gente tinha que realmente colocar em prática o plano de desfazer de um monte de coisa. E aí eu queria me desfazer de um monte de coisa sem contar para as pessoas que a gente estava se arrumando para ir embora. Porque eu tentei falar para 2 pessoas que a gente estava se mudando nesse processo e essas 2 pessoas foram simplesmente extremamente negativas comigo. Eu falei, gente, eu não tô pedindo permissão e eu não tô te pedindo opinião, eu simplesmente tô compartilhando uma decisão. E é difícil você estar compartilhando uma coisa que é bacana e a pessoa tá te jogando balde de gelo, né? E aí o que eu fiz? Eu decidi, eu e meu marido, a gente decidiu que não ia contar para mais ninguém. E foi isso que nós fizemos até o final, até o momento que nós realmente estávamos para nos mudar. Porque daí quando a gente estava para mudar não tinha gente, eu tinha que fazer um bazar grandão lá, botar tudo que tinha dentro da minha casa pro lado de fora e vender lá pelo melhor preço. E aí não tinha como não contar para as pessoas que a gente estava vindo embora. Porque olha, eu vou falar, viu, de gente negativa, a gente tá rodeada, às vezes a gente nem sabe. Mas nós ponderamos bem, nós colocamos no papel todo o plano e nós vimos que era possível. E assim, eu nunca fechei nenhuma porta. Para vir embora, a gente vendeu muitas coisas, juntou todo o nosso capital, investiu todo o dinheiro que a gente tinha, mas o nosso imóvel estava lá, a gente não vendeu até hoje, porque a gente sabe que se desse alguma coisa que não funcionasse do jeito que a gente tinha planejado, a gente tinha como voltar. Só que eu não coloquei o se não der certo na minha planilha, gente. Não entendam isso. A gente fez a planilha para entender como seria o projeto. E quando nós realmente entendemos e decidimos que era aquilo, a frase não vai dar certo ou se der errado não estava dentro dessa planilha. Então não tinha a opção de não dar certo. A gente ia ter que fazer para dar certo. E foi uma das coisas que a gente sempre colocou na cabeça. Quando nós viemos embora, nunca a gente pensou, e se não der certo? Não pensamos isso. Mas enfim, quando eu comecei a contar para as pessoas, aí começaram. Você tá louca, você vai mudar agora, o seu negócio tá indo tão bem, a sua vida é tão boa. Eu falo, é tão fácil a gente fazer a conta com o dinheiro dos outros, né? Ninguém nem tava vestindo os meus sapatos para saber se tava bom mesmo do jeito que elas imaginavam. Mas enfim, eu vou falar para vocês que tava boa. Realmente, eu não posso falar que a gente decidiu mudar por um momento de crise, não foi. A gente quis mudar para melhorar, porque a situação realmente, dali para frente, eu tava bloqueada, não tinha mais crescimento dali para frente para mim. E eu queria crescer mais, eu queria ter mais oportunidades
que eu não estava tendo naquele momento. E a gente se mudou com o pé no chão, a gente tomou a decisão num momento de cabeça tranquila, estava tranquila, apesar do susto ter impulsionado, a gente ponderou muito, a gente se organizou muito para fazer isso. Então não estava pedindo permissão, gente. E é o que eu falo. A gente tem que tomar muito cuidado na hora da gente falar as coisas para outras pessoas, porque o nosso medo não é o medo de todo mundo, e o medo dos outros também não é o nosso. Então a gente tem que se ponderar, não tentar vender o nosso medo para as pessoas. E isso foi muito importante pra gente quando eu comecei a falar que muitos, porque não vai dar certo? Eu falei, gente, olha, eu vou falar uma coisa muito séria. Na minha planilha de organização para mudança, tem tanta coisa que eu coloquei, foi muito detalhada essa planilha. E não tinha a linha medo, não tinha a linha e se não der certo? Porque vai dar certo. Não tem a opção. Até se não desse certo, dava certo, porque a gente tentou, a gente saiu. Mas, gente, falando aqui sério mesmo, não dava para não dar certo. Eu tinha vendido tudo, a gente só não vendeu imóvel para ver. Mas o resto, a gente vendeu tudo. Eu juntei todo o meu capital para ver. Não tinha dinheiro para voltar. Essa é a realidade. Não dava para voltar atrás. Então, a gente só veio. E se não desse certo, tinha que dar. A gente ia ter que dar um jeito de dar certo. E está dando. Até o momento, está indo, está funcionando. E aí, outra pergunta que sempre me fizeram: e se um dia você tiver que voltar atrás, você tiver que voltar a viver no Brasil? Ok, não fechei nenhuma porta, ainda tenho meu apartamento lá, posso mudar para lá se eu quiser. Do jeito que a gente faz aqui, a gente faz lá, mas eu vou falar para vocês, gente, a gente rala. A gente rala mesmo, eu trabalho sem brincadeira, meu marido trabalha sem brincadeira, mas não é nada diferente do que a gente fazia no Brasil, a gente ralava igual no Brasil, trabalhava pra caramba. A diferença é que assim, você não quer voltar a viver no Brasil? Gente, eu fico pensando, com 10 reais no Brasil não dá pra fazer nada. Aqui com 10 euros, eu vou, volto, ainda compro pão no caminho, sabe? Sobra dinheiro. Eu vou voltar? É isso, é disso que eu estou falando. Mas enfim, as coisas começaram a ficar muito mais claras a partir do momento que a gente começou a seguir aquele plano que a gente deixou por escrito. Mas o que eu tenho para falar assim dessa experiência para vocês? Se você tem um sonho, se você tem certeza daquilo que você quer, não venda o seu sonho pelo medo das pessoas. Vou explicar melhor. Muitas pessoas tentaram nos desencorajar, sabe? Dizer que era difícil, ou que era perigoso, ou que o momento não era legal, ou que a Itália estava em crise. Gente, vamos falar de crise? Eu nasci no Brasil. O que você está falando? Qual tipo de crise? Vamos escolher? Vamos fazer roleta russa para descobrir qual é a crise que vai me impedir de realizar um sonho? Enfim, muita gente tentou falar várias coisas negativas. Mas para poder vir, a gente já tinha feito pesquisa do que era, de como era. E a gente simplesmente estava decidido. Dificuldade existe. Quando a gente toma a decisão, a gente tem que simplesmente acreditar na decisão. Quando você está com dúvida é porque você não está decidido. Então aí você começa a ficar com medo. Então aí eu acho que não é o momento de você fazer essa mudança. Mas se você tem certeza daquilo que você quer, só vai! Só vai! Gente, então é isso. Vocês entenderam qual foi a nossa motivação. Vocês viram como nós nos organizamos, a ordem das coisas que nós nos organizamos. E no próximo vídeo eu vou contar para vocês como nós colocamos em prática realmente a parte do plano de ação de conseguir economizar dinheiro para fazer essa mudança. Então, mais uma vez eu te convido, não saia daí, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos e, gente, dá aquela força para o canal crescer, né, gente? Até o próximo vídeo, então, um beijo, tchau!